Você saberia reconhecer quando alguém te ama sem dizer uma palavra? Vivemos num mundo onde o amor é confundido com declarações, presentes e gestos públicos. Mas e se o amor mais intenso for justamente aquele que se esconde nos silêncios? E se a conexão mais profunda não se expressa com palavras, mas com pequenos sinais quase imperceptíveis que escapam do controle da razão? Carl Jung, psiquiatra e pensador suíço, dizia que o amor é o encontro de duas almas que se tocam em camadas inconscientes. Não se trata apenas de afinidade, mas de transformação. O verdadeiro amor, aquele que não precisa se declarar, tem o poder de revelar partes de nós que estavam adormecidas. Este vídeo é um convite para você afinar sua percepção. Vamos explorar os sinais psicológicos mais sutis que indicam quando alguém, talvez bem próximo, está apaixonado por você mesmo, que não diga isso em voz alta. E mais do que reconhecer o outro, talvez você descubra algo em si mesmo. Então, você está pronto para enxergar o que seus olhos ainda não veem? Há momentos em que a vida parece coreografada por uma inteligência invisível. Você pensa em alguém e, instantes depois, essa pessoa envia uma mensagem. Caminha distraído e cruza com ela numa esquina improvável. Coincidências? Para Jung, não. Ele chamou isso de sincronicidade, eventos que se conectam não por causa e efeito, mas por sentido e emoção compartilhados. Essas sincronicidades emocionais não surgem ao acaso, são como sussurros do inconsciente coletivo, indicando que há uma ponte silenciosa entre duas almas. Quando acontecem repetidamente com a mesma pessoa, sugerem uma espécie de pacto invisível, algo que se forma além do que pode ser dito. Imagine duas cordas vibrando na mesma frequência, mesmo estando em salas diferentes. É assim que a ligação emocional se manifesta. Não se vê, mas se sente. E quanto mais forte o vínculo, mais a realidade se curva para criar esses encontros improváveis. Se você tem notado padrões assim, não os descarte. Eles podem estar revelando um amor que ainda não encontrou coragem para se dizer. Você já notou quando alguém começa a repetir seus gestos, seu jeito de falar, ou até suas expressões faciais? Isso não é uma coincidência. É um reflexo do inconsciente, um fenômeno chamado espelhamento. Quando duas pessoas estão emocionalmente sintonizadas, o corpo fala antes da mente. A repetição involuntária de movimentos e padrões de fala indica empatia profunda. A pessoa absorve suas nuances, como quem deseja, mesmo sem perceber, estar mais próxima de quem ama. Em um café, por exemplo, você cruza as pernas e segundos depois ela faz o mesmo. Você ri de algo bobo e ela ri também, não do que foi dito, mas da sua reação. O espelhamento é o inconsciente dizendo: eu te vejo, eu me reconheço em você. Jung acreditava que todo encontro significativo ativa uma parte de nós que estava adormecida. Quando alguém começa a se tornar seu espelho, talvez o amor esteja se revelando de maneira tímida, porém incontestável. Observe, às vezes, é na repetição dos seus gestos que o outro tenta dizer o que as palavras ainda não conseguem. Existem olhares que passam despercebidos, e existem aqueles que ficam na pele, como uma marca. Olhares que falam mesmo quando os lábios permanecem calados. São demorados, furtivos, por vezes intensos demais para serem sustentados. Você pode estar conversando com outra pessoa e, no canto da visão, perceber aquele par de olhos fixos em você. Quando vira para encarar, o olhar se esconde, desvia, se mascara com um sorriso constrangido. Mas o que se tentou esconder já foi dito. O olhar é uma fresta da alma.
Por ele escapa o que o consciente tenta conter: desejo, ternura, saudade, hesitação. Jung dizia que a sombra também se manifesta nesses detalhes. Aquilo que sentimos, mas não ousamos admitir, emerge em gestos pequenos, como um brilho nos olhos ou um piscar que demora demais a acontecer. Se alguém te olha como se estivesse buscando palavras dentro de você, talvez esteja tentando dizer tudo, sem dizer nada. E nesses instantes silenciosos, nasce a linguagem secreta do amor, não declarado. Amar muitas vezes é prestar atenção, não à grandeza dos gestos, mas às miudezas do cotidiano. Quando alguém se lembra de como você gosta do café, das músicas que te emocionam, ou de um comentário aparentemente banal, feito semanas atrás, há ali mais do que simples memória. Há presença emocional. A atenção aos detalhes é um dos sinais mais discretos e mais profundos do amor não declarado. Ela revela que a pessoa esteve com você mesmo nos momentos em que parecia distraída, que escutou com o coração, não apenas com os ouvidos. Em uma conversa despretensiosa, você menciona ter tido um dia difícil. Dias depois, ela aparece com sua comida preferida, sem que você tenha pedido, ou comenta sobre algo que só alguém muito atento teria percebido. Isso não é apenas gentileza, é uma forma silenciosa de dizer: você importa. Jung nos lembra que o afeto se expressa também através dos vínculos que o inconsciente constrói, e o inconsciente guarda tudo. Por isso, quando alguém demonstra conhecer seu mundo interno sem que você o tenha mostrado de forma explícita, talvez esse seja um dos sinais mais nítidos, ainda que silenciosos, de que o amor está ali, esperando um momento seguro para se revelar. Há algo curioso em certos amores. Eles se afastam no exato momento em que tudo parece convidar à aproximação. A pessoa some sem explicação, evita encontros ou responde com frieza após uma conexão evidente. Um paradoxo, mas profundamente humano. Esse afastamento não é indiferença. Muitas vezes é medo. Medo de revelar demais, de perder o controle, de ser rejeitado por se mostrar vulnerável. É o amor vestido de silêncio, tentando se proteger de uma dor que talvez nem aconteça. Imagine uma chama que cresce demais e por isso assusta. É esse calor interno que faz alguém se retrair. Um gesto abrupto, um olhar desviado, um convite recusado, não como sinal de desprezo, mas como forma inconsciente de tentar conter algo que já transbordou por dentro. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente reaparece como destino, e esse afastamento paradoxal pode ser a manifestação de um conflito interno não resolvido, querer estar perto, mas não saber como. Por isso, antes de concluir que o outro não sente nada, observe esse silêncio com mais compaixão. Às vezes, o que parece rejeição é só amor com medo de si mesmo. Há verdades que escapam antes que possam ser filtradas. Um leve sorriso que surge e desaparece rápido demais. Um olhar marejado durante uma conversa trivial. Um suspiro profundo em meio ao silêncio. Esses são os lapsos do corpo, as microexpressões que denunciam o que o coração tenta conter. O rosto humano é um palco de nuances involuntárias. Mesmo sem querer, deixamos rastros do que sentimos. O amor não declarado se revela nesses instantes fugidios, quando a máscara da neutralidade cai por um segundo. Durante uma conversa, você diz algo sem importância e, de repente, percebe um brilho diferente nos olhos da pessoa. Ou ela silencia onde normalmente falaria, como se carregasse um peso contido.
Esses silêncios não são vazios, são cheios de significados ocultos. Segundo Jung, o inconsciente fala conosco o tempo todo, mas raramente em palavras. Ele se manifesta em gestos, lapsos, metáforas e expressões. Quando alguém tenta esconder o que sente, o corpo muitas vezes se rebela, expondo emoções que nem o próprio sujeito compreende totalmente. Ouça esses silêncios. Veja essas expressões passageiras. Eles podem estar gritando aquilo que o orgulho, o medo ou a insegurança ainda não deixaram vir à tona. Amar em silêncio é muitas vezes cuidar sem alarde. É oferecer um casaco quando o vento sopra. É perguntar se você já comeu, mesmo num dia comum. É perceber quando algo está errado no seu tom de voz, antes mesmo de você entender o que sente. Esses pequenos gestos, tão simples à primeira vista, carregam um tipo de ternura que não exige retribuição. São movimentos discretos, mas constantes, que demonstram um olhar atento à sua existência, como se a pessoa dissesse: estou aqui, mesmo quando você não percebe. O amor que não se declara muitas vezes encontra na preocupação um caminho para se expressar. É um amor tímido, mas consistente, que não busca impressionar, mas proteger. Jung falava do processo de individuação como o caminho de tornar-se inteiro, e talvez cuidar do outro, sem esperar reconhecimento, seja um reflexo disso. Um amor que não exige palco, apenas presença. Um amor que, em sua forma mais silenciosa, é também o mais profundo. Quando alguém se importa profundamente com o que você pensa, mesmo sobre assuntos pequenos, há algo ali que merece atenção. Perguntar se a roupa está boa, se o tom usado em uma mensagem foi adequado, ou se você acha que ela agiu certo em determinada situação, tudo isso aponta para um desejo de sintonia. É como se a pessoa estivesse, inconscientemente, tentando ajustar seu mundo interno ao seu olhar. Uma forma sutil de dizer: me importa como você me vê. Esse tipo de busca por aprovação não é carência, é afeto em forma de cuidado com a percepção do outro. Revela que a pessoa está emocionalmente envolvida a ponto de considerar sua opinião como um espelho de valor. Jung nos convida a perceber como projetamos partes de nós em quem amamos. E quando buscamos aprovação, muitas vezes é porque reconhecemos no outro uma autoridade emocional, um reflexo da nossa própria busca por aceitação, por pertencimento. Se alguém sempre quer saber o que você pensa, talvez o que ela realmente esteja perguntando é: será que eu tenho espaço no seu mundo? Existem transformações que só acontecem diante de alguém especial. A pessoa normalmente extrovertida fica mais introspectiva. A tímida, de repente, encontra coragem para se aproximar. Esses desvios no comportamento habitual revelam algo mais profundo. A sua presença altera o campo emocional do outro. Não é atuação, nem estratégia. É resposta instintiva. É como se o corpo e a mente se reorganizassem para lidar com a intensidade do que sentem. Essa mudança não precisa ser dramática. Às vezes, é um silêncio novo, um cuidado excessivo nas palavras, um gesto que denuncia nervosismo, insegurança ou o desejo de causar uma boa impressão. Jung lembrava que somos muitos em um só e que certas presenças despertam facetas que nem sabíamos possuir. Quando alguém se transforma diante de você, talvez esteja tentando, inconscientemente, mostrar uma versão que considera mais digna do seu afeto. Essas alterações, por menores que pareçam, não são aleatórias. São formas de dizer: com você, eu me torno outro, porque você me importa mais do que imagina.
O amor não declarado é como uma planta que cresce em silêncio. Suas raízes se aprofundam longe dos olhos e seus sinais brotam em gestos sutis, olhares demorados e silêncios cheios de significado. Carl Jung nos ensinou que há forças dentro de nós que não se expressam com palavras, mas com símbolos, repetições e pequenas rupturas na rotina. O afeto silencioso, quando genuíno, encontra formas criativas de se manifestar, mesmo quando a razão tenta conter. Observar é um ato de presença. Perceber esses sinais é uma forma de escuta profunda, não apenas do outro, mas também de si. Pois, ao notar o amor que o outro não diz, talvez você também encontre o amor que, em você, ainda não teve voz. Então olhe de novo, ouça com real atenção, sinta com mais coragem. E se algo ressoar em você, compartilhe aqui nos comentários. Que sinais silenciosos você já percebeu, mas talvez não tenha compreendido antes? Se este vídeo tocou algo em sua alma, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise enxergar o invisível.